Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Glória a Deus, versículo de número 1 até o versículo de número 7. É um texto conhecido daqueles que leem, daqueles que ouvem a palavra. Mas o Senhor falava comigo sobre algumas coisas, o Senhor me passava algumas lições. Eu quero compartilhar com os queridos estas lições desse texto, tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo também, tão maravilhoso. Aonde eu pude ver a graça salvadora de Cristo aqui nesse texto. Mas não é um texto do Antigo Testamento, pastor Carlos? Sim, mas o Antigo, ele é sombra das coisas que viriam. E nós temos a sombra de tudo aquilo que aconteceria na plenitude dos tempos, na revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então nós temos o Antigo como uma base, uma referência, como uma plataforma profética. E algo que eu aprendo na palavra do Senhor é que, de Gênesis a Apocalipse, nós temos a revelação do nosso Senhor e Salvador. E Ele tem algumas lições para as nossas vidas hoje. Ele tem bênção para nós, amém? Diz assim o texto, segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, do verso 1 ao 7. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Amém? Feche a sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, são livros que falam justamente do nome, o título define. Fala acerca dos reis de Israel. E aonde tinha rei sobre Israel, governando a nação de Israel, ali estavam os profetas de Deus, profetizando para estes reis. Até porque a história vai nos dizer que poucos foram os que andaram segundo o conselho de Deus, segundo a palavra de Deus. E o trabalho desses profetas era incansavelmente trazer a palavra, anunciar a palavra de Deus para aqueles líderes, para que, ao ouvir a palavra de Deus, se voltassem para Deus, se humilhassem, se arrependessem e voltassem a adorar ao Senhor, a tê-lo como único Deus sobre a nação de Israel, a ensinar os preceitos de Deus, os estatutos de Deus, a lei de Deus e todo o costume da religião judaica, que era a religião deste momento e que servia para fazer com que o homem comum pecador pudesse se comunicar com um Deus santo e todo-poderoso. Foram estabelecidos estatutos, costumes, rituais, uma ritualística que envolve tantos atos, existiam festas do calendário, enfim, era uma série de coisas que os judeus obedeciam, tinham que seguir para que houvesse o relacionamento com este Deus. Só que esses reis quebravam o pacto com Deus. Esses reis se deixavam contaminar com as nações vizinhas. Eles se deixavam contaminar com a idolatria que permeava sempre Israel. Eles se deixavam levar por aquilo que era do adversário e entristeciam o coração de Deus. Lá estava Deus levantando profetas para falar com esses reis. É isto que fala primeiro e segundo livro de Reis. Agora o texto vai falar de um
desses profetas chamado Eliseu. E o que eu acho interessante aqui é que o texto vai nos revelar que haviam discípulos dos profetas naquele tempo, havia escola de profeta, havia como se aprender a ser um profeta de Deus, digamos assim, um curso teológico para formar um profeta, um curso de como buscar a Deus para ser um profeta, e como desenvolver um ministério profético sobre a vida de alguns escolhidos para esse ofício e ministério. E Eliseu estava dirigindo um grupo desses discípulos, o texto nos diz, os discípulos dos profetas. E aí esses discípulos chegaram em alguma ocasião e disseram a Eliseu: como vês, profeta, o lugar onde nos reunimos contigo para aprender, para ser ensinado, instruído, para se tornar profetas como Eliseu, é pequeno demais, diga, é pequeno demais para nós. E uma coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que eles tinham um desejo no coração, e esse desejo agradou o profeta. O profeta, para quem não sabe, naquele momento, naquela situação, ele era uma referência do Deus vivo. Ele era um sinal do Deus vivo, ele representava o Deus vivo. O sacerdote representava, o profeta representava. Você conhece a história, sabe que quando um profeta chegava, o povo temia. Será que esta visita é de paz? Será que esta visita é de juízo? É de conserto? Eles sabiam que o profeta era um portador das palavras deste Deus vivo, do Deus que fez milagres através da vida, aleluias, do profeta Elias. Era o Deus que descia fogo através da palavra de um profeta. O profeta dizia: se eu sou o profeta de Deus, vai descer fogo do céu. E o fogo descia e consumia. Então o povo temia um profeta de Deus. E agora esses alunos, discípulos, eles têm um desejo. Que desejo é esse? Eu aprendo algo. Um desejo de crescer no Senhor. Porque o texto vai dizer que eles queriam aumentar, eles queriam ampliar. O lugar estava pequeno, o aprendizado estava sendo em um lugar pequeno, tudo estava reduzido, tudo estava apertado. Eles queriam dar amplitude, eles queriam aumentar o local, e com isso eu entendo que eles queriam melhorar o aprendizado, eles queriam mais, era tão bom que aquilo estava sendo, estava de uma certa forma ultrapassado. Eles queriam melhorar, eles queriam ampliar. E eu entendo que isso, trazendo para uma analogia para os nossos dias, eu entendo que o Senhor ali através do profeta se agrada de quando eu e você chegamos para Ele com uma vontade, um desejo no nosso coração de ampliar o nosso relacionamento, de crescer na presença de Deus. Eu entendo que Deus aqui, através da pessoa do profeta, ele se alegra quando ele vê um servo fiel chegando com humildade nos pés dele, dizendo: Pai, Tu já me deste muito, mas eu estou inconformado, porque eu tenho sede, porque eu tenho fome, e eu quero mais da Tua presença. Eu me entendo que o Senhor aqui aprovou este desejo de inconformidade com aquela rotina, com o cotidiano. Eu quero dizer algo para você: não seja acomodado na sua rotina, não seja preso a uma rotina, a um ritual. Nós somos seres, sim, de rituais. Todos nós aqui temos costumes de arrumar as coisas de um jeito, de ter o nosso dia, a segunda, a terça, a quarta, até o domingo. Nós temos uma forma de organizar o nosso calendário, a nossa vida. Nós temos um jeito de fazer, aqueles que cozinham têm um jeito de fazer. Aí às vezes alguém faz diferente, aí fala: não, mas eu não faço assim, eu faço assado. Não, mas eu faço assim, e eu vou continuar fazendo assim. Por quê? Porque nós somos assim, nós seguimos rotinas. Agora, se a gente trazer isso para o mundo espiritual, irmãos, o que Deus não se agrada é que a gente estagne onde estamos. O que Deus não se agrada é que a gente paralise, porque o Senhor nos dá uma ordem, e a ordem é para marchar. O Senhor nos dá uma ordem que é para ir avante. O Senhor nos dá uma ordem para não ficar parado na inércia, para não ficarmos estáticos no mundo espiritual, no ministério que é sobre nós, na chamada que é sobre nós. Mas o Senhor, a modelo daquilo que Paulo dizia, Paulo bem nos esclareceu isso.
Não que eu já tenha alcançado o conhecimento, eu dizia isso na quarta-feira. Mas não, deixando para trás as coisas que para trás ficam, eu avanço, eu prossigo rumo ao alvo, rumo àquilo que o Senhor tem, que é encontrar o meu Senhor Jesus de Nazaré, aquele que me remiu, aquele que me escolheu. Porque Saulo para aquela sociedade não valia muito, mas para o Senhor disse: para você, Saulo, é isso, é um perseguidor, é um intolerante, é um sanguinário. Para você, Saulo, é alguém assim, mas para mim, ele é um vaso escolhido. E o Senhor, ele se alegra quando nós temos uma atitude de avançar, de crescer na graça e de crescer no conhecimento, de prosseguir em conhecer, de conhecer e de prosseguir em conhecer. O Senhor se alegra quando nós entendemos que sobre nós existem talentos de Deus, e quando nós procuramos dar rendimento a esses talentos, ao invés de enterrarmos os talentos. O Senhor se alegra quando eu e você entendemos o que João diz no capítulo 15: não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês para irem e para darem frutos, e frutos que permaneçam. O Senhor se alegra quando eu e você buscamos uma novidade de vida. O Senhor se alegra quando nós temos uma iniciativa. O Senhor, aliás, Ele vai trabalhar, como dizia o presbítero Carlos Silva, Ele vai trabalhar em cima da nossa iniciativa, em cima do passo que nós vamos dar. Então por que nós vamos ficar parado, estagnado, como diz o ditado, vendo a banda passar? A palavra vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo. E muitas vezes, irmãos, nós estamos neste mundo, mas Paulo diz: nós não somos deste mundo, mas nós estamos no mundo. Nós precisamos das coisas que estão neste mundo. Nós precisamos conviver com este mundo, sendo a luz do mundo e sal da terra. Mas nós não podemos, diz a palavra, nos conformar com este mundo. Nós não podemos, em outra tradução, nos amoldar com este mundo. Sabe o que é isso? É tomar a forma da forma. O que é isso? Quando você vai fazer um bolo, se você quiser fazer um bolo diferente, você pega lá uma forma de estrelinha. Que forma que o bolo vai ter? Vai ter uma forma de estrelinha. Se você pegar uma forma redonda, que forma que vai ter o bolo? Redonda. Se você pegar retangular, vai ter retangular, a massa vai ser retangular. O que o Senhor está falando, o mundo tem uma forma. Vocês estão no mundo, vocês convivem no mundo, mas vocês não podem se amoldar a este mundo. Vocês devem prosseguir, vocês devem ser transformados pela renovação do entendimento, para então vocês entenderem qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Então não fique parado. Se o Senhor tem um chamado na sua vida, você sente isso, se você reconhece isso, não fique parado. O que eu devo fazer, pastor Carlos? Não sei. Orar em primeiro lugar. Busque uma direção. Quando eu digo não sei, eu não vou direcionar você ao meu modo. Eu quero que você entenda esse chamado. Mas sobre você é um chamado. Sobre você é uma escolha, senão você não estaria aqui neste lugar. Sobre você é um projeto de Deus. Ele tem investido sobre a sua vida. Você não nasceu apenas para passar um tempo nesta terra e para subir para a glória, não. Mas neste tempo que você tem aqui, Ele conta com você. Ele conta com você como um agente de milagre, como um agente de transformação. Ah, mas eu sou pequeno. Mas é o pequeno que Ele escolhe. Ah, mas eu não sou entendido. Mas é esse que Ele escolhe para confundir a sabedoria desse mundo. Ah, labassuri bicandarabacai. Devemos desejar crescer no Senhor. Diga para o seu irmão: deseje crescer no Senhor. E o texto segue dizendo no verso 3 até o 4, na parte A: então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E aqui eu aprendo uma lição importante para mim e para você, que queremos crescer no Senhor, que queremos alcançar grandes coisas em Deus.
Quem quer alcançar grandes lugares nesta terra? Levante sua mão, deixa eu ver. Quem quer alcançar altos montes no Senhor? Levante sua mão. Aleluias. Então não sou somente eu neste lugar, porque eu quero alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para mim nesta terra. Eu não quero nada mais, mas também não quero nada menos do que o Senhor tem para mim. E eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida e tem o melhor também para a sua vida. Só que para a gente alcançar isso, nós temos que ter uma ambição sadia. Ambição não é ganância, mas é vontade de vencer, é vontade de prosseguir, é vontade de dar um passo amanhã melhor do que quem sabe eu dei hoje. É uma ambição segura no Senhor, é uma ambição onde o Senhor está na frente e vai causar o nosso crescimento. Mas para que isso aconteça, nós devemos procurar o que os discípulos dos profetas procuraram. E o que eles procuraram? A presença do Senhor, a direção do Senhor. Vamos conosco, profeta. E um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. Nunca esqueça de convidar o Senhor para guiar todos os teus caminhos. Nunca esqueça de pedir ao Senhor para que te ilumine para tomar as tuas decisões. Porque eu não entendo aquele que se diz crente, morto e renascido no Senhor, servo do Senhor, e toma suas decisões sem antes consultar este Deus que é mais vivo do que eu e do que você. Eu não entendo quando nós tomamos decisões sem antes dobrarmos o nosso joelho. E quando eu digo dobrar o joelho, eu não estou dizendo simplesmente fisicamente, mas os joelhos da alma, os joelhos em humilhação, seja de pé, deitado, chorando, mas perguntando a este Deus. Porque uma coisa eu tenho para te dizer: se você pergunta, se você busca, a Bíblia diz que aquele que procura acha, e aquele que bate na porta, a porta se abre, e o que procura encontra. Ele responde, irmão. Ele responde aquilo que você precisa saber. Nós precisamos consultar. Nós precisamos ter o Senhor na frente das nossas vidas. Olhando para esse texto, eu vi algo tremendo. Eu imagino uma turma assim de jovens, alunos, aquela turma que vê o professor como uma grande referência, que vê no professor segurança, que vê no professor um ídolo, entre aspas, aquele que tem a solução daquilo que eu tenho dúvida, aquele que vai resolver a minha questão, a minha dúvida. Aí eu olho para esse texto e imagino um grupo de jovens, sabe, todos assim, inocentes, sem vivência, sem experiência. E ao tomar esta decisão, eu acho tão lindo que de repente eles lembraram que na frente deles havia alguém, e alguém vivido, alguém experiente, alguém de Deus. E eles então convidaram: o Senhor, não gostarias de ir conosco para este lugar? E isto é, sabe o que, irmãos? É humildade. Isto é reconhecimento de que Deus tem o caminho certo. É do homem fazer planos, diz a palavra, mas é Deus quem dirige os passos. O homem pode fazer plano, sabia disso? Você pode projetar, você pode sonhar, igreja. Você pode sonhar, e eu vou dizer para você, não precisa ser pequeno não, você pode sonhar grande, porque o nosso Deus é grande. O que é impossível para o nosso Deus? Diz a palavra que tudo que é visível, tudo que existe e que se vê, foi criado a partir daquilo que não se vê, a palavra desse Deus. Ele disse: haja, e o que não havia, houve. Aleluias, aleluias. Você pode sonhar. O que você quer ser? O que você quer ter? Quais são os teus sonhos? Você pode, mas não precisa você contar para todo mundo, porque muitos não vão entender, vão olhar com outros olhos, vão te criticar, vão te acusar, não vão entender do jeito que você gostaria. Então eu te dou um conselho: você tem um amigo inseparável, consolador, paracleto, que anda ao lado o tempo todo, que chora com você, que se alegra, que seca as tuas lágrimas. Mostra para ele, escreve: está aqui meu amigo, o nome dele é Espírito Santo, estão aqui os meus projetos, está aqui o meu sonho, guia-me Senhor, vem comigo. Ele vai guiar a tua história. Você não precisa ter medo,
Ah, pastor, mas será que Ele quer estar na minha frente? Será que Ele quer guiar os meus passos? Eu te garanto que Ele quer. Eu te garanto que Ele veio para andar com você nesta terra. Sabe por quê? Pela força da palavra, Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei, prorrogarei o Pai, e Ele vos enviará o Espírito Santo Consolador, que estará convosco até a consumação dos séculos. Ele está contigo, Ele está contigo. Creia nisso. Creia nisso, Ele é o teu amigo inseparável. Eu vou falhar com você, porque eu sou humano. O pastor Jefferson vai falhar com você em algum momento, ainda que não queira, falharemos com você. O pastor Flávio que está lá é uma bênção, mas ele pode falhar, mas o Espírito Santo jamais falhará com a tua vida. Oh, xalabaço. Dê um aplauso ao Espírito, Ele merece. Oh, adore ao Espírito, adore ao Espírito. Oh, Espírito Santo, Tu é digno. Ele baixou rabacantandara mandarabacandara. Oh, xuibico mandara sebre andará. Ele está aqui nesta casa, Ele está na tua vida, Ele está na tua casa. Basta convidá-lo, basta desejá-lo, basta amá-lo. Oh, ramanso e andacai, andará sub andará. Será que Ele quer me conduzir? Lembra do leproso que adorou Jesus, se ajoelhou e fez uma pergunta e fez uma afirmação. Ele disse: Senhor, se queres, Tu podes me purificar. Qual foi a resposta de Jesus? Sim, eu quero ser purificado. Então, está aí a resposta para a sua vida. Será que Ele quer te conduzir? Sim, Ele quer. Será que Ele quer te limpar? Sim, Ele quer. Será que Ele quer te curar? Sim, Ele quer. Será que Ele quer ir comigo, guiando o meu caminho? Sim, Ele quer. Mas eu vou dizer algo, Ele precisa ser convidado. E a pastora Letícia lia o texto de Apocalipse 3:21. E eu tinha marcado aqui como referência Apocalipse 3:20. É a carta à igreja de Laodiceia, onde ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele dizia para aquela igreja: eis que estou à porta e bato. Gente, irmãos, é muito forte. Essa carta revela que uma igreja cheia de si, cheia de tudo, cheia de dinheiro, cheia de riqueza, cheia de orgulho, ela tinha tudo menos a presença do cabeça da igreja. Porque quando alguém está batendo a porta, é porque este alguém já está do lado de fora. Mas ele estava batendo a porta, é isso que me fascina em Jesus. Porque uma igreja o mantinha pelo lado de fora, mas o amor dele é tão maravilhoso que ele batia na porta, e ele dizia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Depende de mim e de você, porque o sinal de abrir a porta, o ato de abrir a porta é um convite para Ele entrar. Quando eu e você queremos, quando eu e você abrimos o nosso coração, Ele vai entrar e Ele vai guiar as nossas vidas. Então nunca esqueça de procurar a direção do Senhor na sua vida. Isso não é brincadeira, irmãos, é muito sério. Não é fácil isso, sabia? Porque você está preparado para receber a resposta que você não queria, ou que você não esperava, ou que você não espera. Quando você depende dele, você precisa ouvir aquilo que ele tem para te falar. Quando você segue ele, quando você o tem como mestre, você vai precisar se render, eu vou dizer de novo, você vai precisar se render ao seu governo, à sua direção. E isso é fácil, pastor Carlos? Não é fácil. Não é fácil porque muitas vezes vai contra aquilo que nós queremos, desejamos como seres humanos. Mas eu vejo o texto seguindo, e aí 4 da parte B: não gostarias de ir com o teu servo? Já lemos. Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Escute isso. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. Quando eles começaram o trabalho, irmãos, quando eles começaram a obra, guiado pelo servo do Senhor,
o machado cai à água. E aqui eu aprendo algo tremendo, que mesmo iniciando o trabalho com o Senhor, nós podemos errar no caminho, ou nós podemos tomar um caminho errado. Mesmo iniciando a obra, mesmo iniciando o trabalho, mesmo iniciando servir a este Deus, nós podemos errar. Mesmo estando diante deste Deus, nós podemos errar. Nós podemos cometer falhas, porque não conhecemos, porque não temos entendimento, sabedoria da palavra do Senhor, do conselho do Senhor. Podemos errar, podemos deixar o machado cair na água, podemos errar porque não sabemos como fazer, mas continuamos fazendo. Não sabemos a forma certa de fazer, mas do nosso jeito fazemos. E daqui a pouco a ferramenta cai na água, daqui a pouco o machado cai na água. Por quê? Eclesiastes 10 e versículo 10, eu quero ler para você esta passagem. Aleluia. Por que é que o machado, que deixamos o machado cair no rio? Eclesiastes 10 e 10, escute a sabedoria de Salomão. Se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com muita força, mas agir com sabedoria assegura o sucesso. O que é que isso quer dizer? Quando nós não estamos agindo de acordo, é por isso que eu te disse, mesmo estando na presença, mesmo você estando na igreja, mesmo você estando cumprindo com o teu ministério, mesmo você dizimando, ofertando, vindo aos cultos, mesmo você assistindo o culto, mensagem, mesmo você lendo, orando, nós ainda muitas vezes, por falta de entendimento, por resistência ao trabalhar do Senhor, por resistência, nós ainda fazemos muitas vezes errado, e aí o machado vai perdendo o fio, e aí nós continuamos fazendo do nosso jeito, e o Senhor, quem sabe, o profeta ali estava dizendo, você está batendo errado, você está batendo da forma errada, do jeito errado, mas o discípulo batia, e o machado perdia o fio, e aí ele, quem sabe, repreendia, ensinava, bata de outro jeito porque está errado. E você sabe que quando quem já fez churrasco, sabe que usar faca em cima de uma coisa de alumínio vai tirando o fio da faca. E quem sabe alguém está dizendo, não use a faca assim porque perde o fio, mas alguém é teimoso e quer usar a faca daquele jeito. E aí a faca fica sem fio, o machado vai batendo, vai perdendo o fio, mas nós vamos batendo do nosso jeito, até que o machado cai, e ainda assim, muitas vezes com o cabo do machado, com a madeira só apenas na mão, nós estamos batendo na árvore sem ter efeito nenhum. E que resultado nós temos do trabalho? Frustrações, tristezas, frustração na vida espiritual, ministerial. Nós não conseguimos alcançar o nosso objetivo. Qual é o resultado? Cansaço, desgaste físico e mental. Por quê? Porque nós estamos fazendo do nosso jeito e nós não estamos ouvindo qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes o orgulho ainda fala mais alto, e muitas vezes o orgulho ainda endurece o nosso coração. E o Senhor usa mensagem após mensagem, e o Senhor usa pessoas, e o Senhor usa até mesmo ímpios, porque Ele usa quem Ele quer. E o Senhor usa alguém na rádio, alguém na televisão, e o Senhor usa um colega que fala algo, e o Senhor está falando conosco, mas muitas vezes estamos endurecidos com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e eu vou morrer assim. Mas eu quero te dizer, pela força da palavra de Deus, que o machado, se ele não for bem utilizado, se ele não for utilizado da forma certa, se ele não for afiado, se ele não for golpeado, se ele não for manuseado, melhor dizendo, corretamente, nós vamos trabalhar em vão. E a palavra, o salmista vai dizer, em vão trabalha o construtor. Se não é, ou se não for o Senhor, o construtor, quem constrói a casa. Em vão vigia o sentinela, se não for o Senhor quem guarda. Alabassuri bicambarai.
Em vão será acordar muito cedo, trabalhar demais e dormir muito tarde, se não for o Senhor que dá, porque aos que Ele ama, Ele dá até enquanto dorme. Então o que importa é obedecer ao Senhor, o que importa é se dobrar para o Senhor, não é para homens, mas é para a vontade do Eterno, daquele que te salvou, te limpou e vai te levar para Nova Jerusalém. Oh glória, que coisa forte. E quando eu meditava nesse texto, mas Senhor, o ferro caiu. O ferro, o Senhor falava, o ferro é a força da ferramenta. O ferro é, se você parar para analisar, o cabo de madeira é apenas um apoio, porque a força, o poder está no ferro, na lâmina. E o Senhor dizia algo muito forte, que quando o machado cai das nossas vidas, nós perdemos a força, o poder do Espírito Santo que está sobre nós. E você lembra de Sansão? Enquanto ele tinha o poder do Espírito Santo, ele fazia coisas que ninguém pode descrever. Com queixada de jumenta, matei 1000. Destruía portas, fortalezas. Quando o Espírito, enquanto o poder do Espírito, a virtude do Espírito estava sobre ele, ele era invencível. Ele era forte, confiante, destemido. Aliás, ele era destemido, mas era muito temido por todos. Mas a partir do momento que a palavra diz, e o Senhor havia o deixado, ele não conseguia mais fazer nada. O que eu quero dizer com isso é que sem a presença do Espírito nós não poderemos fazer nada. Seremos religiosos, seremos pessoas que vamos frequentar cultos cristão, evangélico, vamos carregar a Bíblia na mão, vamos colocar uma capa de crente, seremos pessoas vazias, seremos uma lata vazia, porque capa não comove o Senhor. Porque capa não interessa ao Senhor. E quando eu quero dizer isso, eu estou dizendo que você, não estou dizendo em relação a você andar de qualquer jeito nesta terra, não. Eu estou dizendo que o Senhor está interessado naquilo que Ele disse ao profeta Samuel. Eu não sou como um homem que olha e julga por fora, porque esse julgamento é errôneo. Eu sou Deus que olha por dentro, conheço o coração e sondo a intenção do coração do homem. E o Senhor precisa olhar para nós. Ele precisa se agradar de nós. O Senhor precisa se alimentar das nossas obras. O Senhor precisa se alimentar do nosso testemunho. O Senhor precisa se alegrar. Olha, vai lá, ó meu filho lá. Ó minha filha, que coisa linda. Ele está fazendo a diferença. Ele não está no meio lá da roda dos escarnecedores. Ele deu uma palavra lá, ele deixou uma semente lá e ele saiu, porque ele está me dando um testemunho. E aquelas pessoas vão meditar, vão ruminar aquilo, e muitos ainda vão se achegar a este Deus. Olha o meu servo, olha a minha filha, olha como faz com amor. Aquilo que ela faz para ela é tão pequeno, mas para mim é tão grande, porque é feito com amor. Olha aquele amor, aquela compaixão. Olha como contribui com o próximo. Olha como doa, olha como estende a mão, estende o braço. Eu estou naquela vida, eu estou atuando, eu tenho lugar, eu estou governando sobre aquele e sobre aquela. Ah, Jesus, nós dependemos do poder do Senhor. Mas eu quero dizer algo para você que, quem sabe, ou quem nos ouve também pela rádio, pela internet, nos assiste, talvez você ouve esta palavra e você se identifique com ela. E quem sabe você entenda que haja situações que você luta. Quem sabe você se vê com o machado batendo na árvore. Aliás, o ferro já caiu há muito tempo e você está com a madeira. E nada acontece. Nada amplia, nada desenrola. Aí você vai entender que é o tranca-rua e você vai buscar o Senhor para que o tranca-rua saia do caminho. Mas muitas vezes é sim uma influência maligna, uma entidade espiritual, mas muitas vezes é a nossa atitude que o Senhor está aguardando que mude, para que a bênção do Senhor encontre espaço em nós, para que a bênção repouse sobre as nossas vidas. E muitas vezes isso vai implicar em chorar na presença dele, porque matar o eu não é fácil.
Matar o eu não é fácil, mas eu quero te dizer, não é por qualquer um que você vai matar o teu eu, não é por qualquer um que você vai chorar, não é por qualquer um que você vai se humilhar, ou para qualquer um, é para o Senhor dos senhores, é para o Rei dos reis. E quando você entender e deixar o processo acontecer, algo tão tremendo vai acontecer, porque a bênção vai seguir, vai correr, vai andar, vai te alcançar, e você vai cantar o hino da vitória, Labacandarabassuri andarai, e é para a glória do nome dele. E se você entende que está num processo, eu quero dizer para você que é esperança. Aleluia, onde que você vê esperança num texto desse, Carlos? Eu vejo esperança no grito que ele dá. Ah, meu Senhor, era emprestado. Esse grito que ele dá, ah Senhor, para mim me demonstra temor para com o dono do machado. Ele sabia que o machado não era dele, o dom que está na sua vida não é seu, o ministério que está sobre você não é seu, mas se há temor em você, grita, porque ele está para ouvir o teu grito e o teu clamor. Ah, era emprestado, Labacandarabassuri andarai. Era emprestado, ele reconhece que não era dele, ele mostra temor, e quando eu e você mostrarmos temor e reconhecermos, então sabe o que vai acontecer? O milagre de Deus se manifestará diante dos nossos olhos. Porque o texto vai continuar dizendo que o profeta pergunta, porque quando nós estamos desesperados, quando não há mais o que eu e você possamos fazer, é aí que entra o milagre dele. Quando eu e você não temos mais recursos naturais, é aí que entra a mão daquele que faz o que é impossível para o homem. E o profeta, que representava, diz o texto, o homem de Deus, perguntou, onde caiu? E aí o homem lhe mostrou o lugar. Então, quando o Senhor diz onde caiu, eu entendo outra passagem da Bíblia que diz que eu e você sabemos aonde nós caímos, nós sabemos aonde é a nossa queda, nós sabemos aonde nos atrapalha, nós sabemos aonde o machado está caindo, mas a palavra vai dizer também que aquele que reconhece, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Labacandarabassou. E a providência de Deus vai chegar. Aonde ele pergunta, ele fala, ele mostra. Aí você já tem que ter humildade. Foi ali, profeta. Aí você já tem que ter humildade. Senhor, é aqui que eu estou precisando de ajuda. É aqui que o meu machado está caindo, Senhor. É aqui que o meu machado cai na segunda-feira. E no domingo no culto eu coloco de volta. Mas depois na segunda ele cai de volta. Ele quer ouvir de você. Aonde é que está caindo? Labacandarabaxô. Elemante o comandará súbia. E se eu e você entendermos essa verdade e termos a humildade de falarmos é aqui, qual é a palavra que ele tem para nós? Aleluias, o texto vai dizer, quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse, pegue-o. O homem esticou o braço e pegou. Quando o homem mostrou o lugar, Eliseu trouxe a providência. Quando você mostrar o lugar, aleluias, e aquilo que é tão difícil, é impossível. Como é que um ferro pesado vai flutuar do fundo de um rio? Me diz. Que física explica isso? Vai pegar a densidade da água, a densidade do ferro. Como é que alguém vai provar que jogando um pedaço de galho em cima da água vai trazer de volta um ferro? Alabassuri bicomandai. Mas aqui eu estou entendendo algo profundo da palavra. Ele joga um galho de madeira para trazer o que estava perdido no fundo para cima. Eu estou entendendo que este galho de madeira está fazendo menção à cruz de madeira do meu Jesus de Nazaré, que é capaz de trazer de volta o que está perdido. Labassuri andarabacai. Se você se encontra perdido, você precisa se voltar para os pés da cruz, e ali você será encontrado do Senhor. Labacantará. Vale um aplauso para esse Jesus de Nazaré. Oh, labachandarabacanarabassuri andarai, decalabassuri andarai, alabassuri andarai.
Agora escute isto aqui para terminar, aleluias. O galho é madeira. O galho não pode trazer, mas é um ato profético. Eu já disse no início, Eliseu era um profeta. Pediu porção dobrada, unção dobrada, porção dobrada da unção de Elias, você conhece. Ele joga este galho num ato profético para trazer o que estava perdido de volta. Eu entendo que a cruz traz de volta qualquer que seja o perdido na face desta terra. Agora tem um detalhe importante. Ele disse, e Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Quem faz o ferro flutuar é Deus. Quem faz o milagre é Deus. Quem faz o impossível é Deus. Quem faz o que eu não posso, o que você não pode, o que ninguém pode é Deus. Mas tem um detalhe no texto. E disse, olha o que ele disse: pegue-o, pegue-o. E o homem esticou o braço e pegou. Nós temos parte nisso. O Senhor é quem faz o milagre. O Senhor é quem detém todo o poder. Mas há uma responsabilidade humana neste negócio. O Senhor é sim, pela graça que somos salvos. Mas há uma responsabilidade humana de viver no amor desse Deus. Há uma responsabilidade humana de não deixar este amor de Deus sair de nós. Há uma responsabilidade humana de dar um passo para este milagre de Deus. Há uma responsabilidade, estique o braço. O homem esticou o braço para buscar. Eu quero te dizer, querido e querida que está aqui, não adianta eu e você também sentarmos, aleluia, confortável, no nosso conforto e bel prazer, e esperar tão somente que tudo caia do céu sobre o nosso colo. Não, o milagre dele vem, só que junto com o milagre vem uma ordem: estica o braço e pega, porque eu tenho te dado um braço, 2 braços, eu tenho te dado saúde, eu tenho te dado, aleluias, o meu Espírito Santo, eu tenho aberto as portas na tua vida. Então pare de comparar A, B, C ou D, e entenda que há uma responsabilidade sobre as nossas vidas diante de Deus. E se nós entendermos, querido irmão, as lições desse texto, Labassuriandarai, não vai nos restar outra coisa senão, aleluia, dar o brado de vitória, senão dar o brado de quem tem a salvação. A alegria do Espírito vai encher sua vida, vai trazer razão para o teu viver. Talvez alguém aqui me escuta hoje e já disse, quem sabe, já não tenho mais motivos para viver, já não encontro mais razões para viver. Mas se você seguir esse espaço, e se você andar com Ele, Ele vai te encher, e você vai querer sorrir todos os dias, porque a prova virá, o vale virá, o fogo das provações virão. Mas há uma promessa que diz que quando você confia, o fogo virá, mas não arderá em ti. As águas, aleluias, elas virão, mas não submergirão. Sabe o que é isso? Nós vamos andar num nível, nós vamos andar numa experiência, num patamar com Ele, que as provas virão, nós vamos entender que é da vida, as dificuldades virão, as lutas virão, nós vamos entender que é da vida, que é da carreira proposta, que é porque estamos alistados em um exército, e as guerras estarão na nossa frente, nós iremos combater, estilhaços nos acertarão, atingirão, mas nós podemos até sermos feridos, mas não pereceremos, porque Ele estará conosco, e é Ele que nos dirige, e Ele é um general que nunca perdeu batalha, e se você estiver com Ele, você será não apenas vencedor, mas mais do que vencedor. Alabassuriandarai. A palavra vai encher a tua vida, a palavra vai transformar você, a palavra quer lavar você. Somos lavados pelo regenerar da palavra. A palavra, ela é pura, e ela vai tirando. Quando a gente está muito sujo, aleluia, precisa de muita água. E a palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais sujo, mas eu estou muito sujo, pastor, eu não me encaixo nisso daí. Entenda algo de uma vez por todas: quanto mais sujo você tiver, mais água Ele tem para deitar sobre a tua vida e limpar você. A
pergunta é: você está disposto? Você está disposta a resgatar o machado com o Senhor? Você está disposto e disposta a aceitar as coisas do Senhor? Essa é a pergunta que não quer calar. Ele vai nos surpreender, irmãos. Talvez alguém entrou aqui numa situação de desespero, de tristeza no coração e na alma. E isso é tão natural, irmãos. Altos e baixos é natural na vida do crente. Não é todo dia que você vai saltar de alegria. Tem dias que você vai chorar. Só que não vai ficar a vida chorando. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não pescaram nada a noite inteira, mas de manhã o mestre, o Messias, o Nazareno estava na areia da praia para liberar o milagre. Você precisa viver com isso, você precisa se alimentar disso. Porque isso são palavras de vida eterna. Tudo passará, ele disse, mas as minhas palavras nunca passarão. Você está disposto a resgatar o machado? Você está disposto a se submeter aos processos de Deus para ver o milagre na sua vida, irmão? Eu vou te dizer, se você estiver, se prepare. Porque mais cedo, e eu não vou dizer mais tarde, eu vou dizer mais cedo ou menos cedo, o milagre vai atingir você. O milagre vai bater na tua vida, na tua porta. O milagre vai alcançar, vai marcar você.